Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que momento você estará vendo esse vídeo, mas estamos aqui para mais uma videoaula que vai te ajudar e auxiliar a passar naquela bendita prova que vai cair este bendito conteúdo naquele bendito dia que não sabemos qual. Mas uma coisa é certa: história não será o que irá te atrapalhar nessa prova, porque você sabe muito bem que é a melhor matéria de todas. Por isso, nesse momento, eu queria que você pensasse um pouco comigo sobre o assunto África. Nós vamos falar sobre este continente. Porém, eu já coloquei aí a temporalidade. Nós vamos falar um pouco da pré-história da África e a Idade Antiga. Especialmente aqui nós vamos dar uma ênfase no Egito antigo e como que ele se desenvolve dentro do contexto das primeiras civilizações. Por isso, é nessa viagem que a gente embarca no dia de hoje e com certeza você irá ser muito beneficiado nos seus estudos por essa videoaula. Então, primeira coisa, quando a gente pensa África, a gente precisa relembrar quais são as imagens que a gente tem de África, quais são as palavras que vêm à nossa mente quando a gente fala sobre África. Por incrível que pareça, as pessoas têm um grande desconhecimento sobre aquilo que é África. Até mesmo chegando a confundir a África, que é um continente, se dirigindo a ela como se fosse um país. Então, a gente precisa começar a entender um pouco mais, sobretudo o nosso país, o Brasil, que está aí com questões históricas a respeito do seu relacionamento com a África em virtude da escravidão no período colonial. A gente precisa, de uma forma clara, compreender que a África é um continente e é um continente extremamente rico. É um continente rico que tem variações, diversidade, seja ela tribal, seja ela da natureza. E é bem algo também que diz respeito a uma cultura do povo que você sabe muito bem que durante mais ou quase 300 anos foi escravo no Brasil. Então, até hoje, questões como preconceito, questões como racismo, não estão totalmente superadas na nossa nação. Por isso, quando a gente vai falar de África, existem ainda muitas ideias deturpadas sobre esse assunto. Porém, eu queria que a gente já começasse essa videoaula, pelo menos parando um pouquinho e pensando a respeito da seriedade que se trata conhecer este assunto, que é o assunto de África. Você sabe muito bem que esse grande continente, ele na realidade tem uma história desde os primórdios do surgimento do homem. Não é? Segundo as teorias evolucionistas, foi no continente africano que houve o surgimento do homem. Então isso é algo fabuloso da gente imaginar, que a ancestralidade dos povos africanos, ela remonta aos primórdios da história humana. Então, quando a gente fala sobre a África, a gente também está falando sobre algo que é muito antigo ou pré-histórico, e a gente está falando sobre algo contemporâneo, porque ao mesmo tempo a gente não pode fechar os olhos para representações que são construídas por meio desse assunto. Então hoje, quando a gente falar de África, você sabe que a gente está focando nesse sentido. Para quem nunca viu, tá aí esse mapa demonstrando para gente o tamanho do continente africano. Nós podemos dividir o continente africano de duas formas. Podemos dividi-lo de uma forma física ou de uma forma humana. A forma física seria essa, em que nós dividimos em várias regiões, no caso 5 regiões, e essas 5 regiões elas vão nos dizer muito a respeito da geografia do continente africano, da fauna, da flora nessas determinadas regiões. Esse é o primeiro aspecto para a gente pensar a África, se a gente pensar simplesmente no sentido geográfico da sua região. Porém, se a gente pensar no sentido humano, nós estamos falando também sobre comunidades étnicas, tribais, das mais variadas formas e que têm, claro, alguma semelhança em muitos aspectos, porém
possuem uma independência entre si. Quer dizer, elas podem coexistir e algumas delas são rivais e isso será um problema durante muito tempo na história, porém há uma diversidade tribal gigantesca e é isso que a gente precisa pensar. Quando a gente olha para a África, geograficamente, a gente não pode ter um olhar geral, pelo contrário, nós temos o deserto, a região de cerrado, a região de florestas, então isso demonstra para a gente a riqueza e a diferença desse território. Se a gente pensar até mesmo fauna e flora, e se a gente pensar também nas relações humanas, questões humanas, também existe uma diversidade muito grande desses povos que, embora tenham uma associação, seja ela de ancestralidade, elas possuem diferenças e essas diferenças elas são cada vez mais acentuadas. Se a gente olhar para o mapa das fronteiras étnicas, você vai ver hoje como que os países estão divididos. Então, do teu lado esquerdo, você tem um mapa com a divisão política atual dos países do continente africano, não é? E aí você, quando olha à sua direita, você percebe a divisão étnica. Olha que loucura! Todos esses pontinhos aí que você está vendo, e essas subdivisões no mapa da divisão étnica, são grupos étnicos, grupos que têm a sua individualidade, têm a sua independência, têm a sua particularidade. E olha que como a gente realiza um olhar simplesmente de um país, você percebe que dentro até mesmo de um país africano existe uma diversidade cultural, étnica gigantesca. E isso é um problema que também vem a ser um problema contemporâneo da África, do continente africano, uma vez que as guerras civis e os embates civis eles vão ser algo, muitas das vezes, corriqueiros, porque dentro de um mesmo grupo, quando foi se feita a partilha da África, não teve essa preocupação étnica, até porque a complexidade era muito grande e não se tinha um conhecimento disso na época. Porém, a gente sabe hoje que a África é um continente que tem das mais variadas questões geográficas e também das mais variadas questões étnicas. Bom, aonde nós estamos na linha do tempo? Para você se situar, nós estamos na pré-história e na Idade Antiga. A pré-história é aquele momento onde a gente tem o Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O ser humano está deixando de ser nômade, passando a ser sedentário, e é justamente o nomadismo que vai fazer com que ele saia do continente africano e vá a regiões, por exemplo, como a Mesopotâmia, como a Ásia e até mesmo a América, que você pode ver como que isso se deu através aqui do nosso vídeo. Nós temos uma videoaula sobre o colonialismo na América, e a gente fala um pouquinho sobre isso, quer dizer, o nomadismo como impulsionador de grupos, não é? Espalhador de grupos ao redor do mundo, grupos de comunidades humanas, não é? Mas a gente precisa lembrar o seguinte, quando a gente fala de Idade Antiga, nós estamos dizendo sobre povos da Mesopotâmia, sobre Egito, Grécia e Roma. E todas essas civilizações, observe que nós aqui já estamos falando civilizações, por quê? Nós estamos dizendo que é um grupo que tem a mesma língua, a mesma história, a mesma cultura, e agora vai se organizar em torno de um Estado com um E maiúsculo, ou seja, um governo. É isso que nós estamos dizendo, vão ser as primeiras dessa espécie. Então, essas civilizações, elas vão começar a surgir neste momento. E todas elas têm algumas características em comum. Então, quando a gente pensa nessas civilizações antigas, a gente tem esses 5 pontos que vão ser comuns entre todas elas. Então, se eu falar de Egito, falar dos povos mesopotâmicos, Grécia e Roma, todas elas têm essa mesma ideia, e é isso que a gente precisa. Eu fico bravo. Algumas pessoas falam assim, mas história tem que decorar, professor. História tem que saber o nome de data, tem que saber o nome de pessoas, tem que saber as datas, decorar. Não é isso
isso, jovem aprendiz, não é? Esqueça isso agora. O que aquela prova vai querer de você? Aquela prova irá buscar em você o teu conhecimento histórico no sentido de uma análise crítica, de um raciocínio crítico. E é aí que a gente entra, porque a nossa mente é uma mente crítica, nós vamos pensar historicamente. Então você fala, eu só preciso decorar tudo isso. Não, gente boa. Você precisa entender, compreender como é que foi se dando esse processo. Então eu estou preocupado com você. Eu estou realmente preocupado com você. Você está bem? Como é que você está? Você sabe? Porque às vezes a gente fica louco com muita matéria para estudar. Mas calma. Relaxa, fica sossegado e começa a pensar a história dessa maneira, tá? Não com decoreba, mas começa a pensar a história de um jeito diferente. Vamos compreender isso? Olha só. Quais eram as características em comum dessas civilizações? Primeiro, na política, a necessidade de construção de obras públicas, quer dizer, obras que atendam a toda a comunidade daquela civilização, geralmente voltadas para irrigação, porque lembre você que poder é terra. Na Idade Antiga, poder é terra. Qualquer terra? Não, é terra fértil. Então, quanto mais irrigada aquela terra for, mais fértil ela será. Então, quando o ser humano começa a construir essas obras públicas e consegue levar essa água até as regiões mais áridas, ele consegue expandir o seu domínio e o seu poder. Além da conquista de territórios, é claro, porque a guerra será o principal instrumento para conquistar terras de outros povos. O trabalho, gente, sempre agrícola, tá? Então é um trabalho na terra, lembra? Domesticação de animais e domínio da agricultura. Isso é fundamental. E quem que trabalha nessa terra? Escravos e servos. Esses servos são os camponeses, os trabalhadores agrícolas, dentro daquilo que nós chamamos de modo de produção asiático, que eu vou explicar como é que funciona já já. Na economia, era uma agricultura, e lembra que a agricultura, se eu tenho agora uma terra, eu posso produzir mais, e se eu produzo mais, eu tenho um excedente. O que é excedente? É o a mais, é aquilo que é além daquilo que é necessário para eu consumir. E isso produzirá o comércio, não é? Então a atividade comercial e a arrecadação de tributos também, que são os impostos que as pessoas pagavam para o rei ou para o Estado. A sociedade é estratificada. O que quer dizer isso? Ela está dividida em estratos, tem camadas, tá? E essas camadas, no caso, são de pouquíssima mobilidade social. Ou seja, era muito difícil um cara que estava lá embaixo da sociedade chegar no topo da sociedade. Isso era extremamente difícil e, em muitos casos, impossível de acontecer. Então nós estamos vendo uma sociedade, lembre que sempre será a elite, o grupo que conquista a terra, o grupo dos conquistadores, aqueles caras que foram e conseguiram conquistar a terra de alguém. Então é isso que a gente precisa entender nesse aspecto e no decorrer do tempo. E a cultura de todas essas civilizações era uma cultura politeísta, ou seja, a crença em vários deuses, Então lembre que sempre que a gente fala de poli, estamos falando de muito, teísta é de theos no grego, que significa Deus. Então muitos deuses, eram civilizações que tinham um relacionamento com a espiritualidade muito forte. Lembrem que essas primeiras civilizações, elas são essencialmente mitológicas. O modo de produção asiático que nós falamos agora há pouco, então quando você olha aqui em trabalho e a gente colocou aqui modo de produção asiático, é só para você entender que naquilo que diz respeito ao trabalho, funcionava esse sistema aqui. A propriedade estatal da terra, ou seja, a terra não era de uma pessoa específica, ela pertencia ao Estado. O trabalho era explorado, não é? Através desse Estado, a exploração do trabalho dos camponeses. Então os camponeses trabalhavam muito por um governo despótico. O que quer dizer isso, querido professor? Significa que é um governo
onde você tem um déspota, que é um rei absoluto. Ele manda em tudo. O que ele manda é lei. Então, um governo despótico e teocrático. Por que teocrático? Porque, ó, Theos aí de novo aparecendo pra gente, a figura da divindade. Por que teocrático? Porque quase sempre o líder religioso ele vai ser um deus mesmo, não é? Como é o caso do faraó, que a gente vai ver um pouco mais para frente. O faraó é considerado um deus. Então é um estado teocrático. Se o cara não era um deus, ou ele era um representante de Deus. Então olha como a questão da religião era muito forte naquela época, sustentado com o pagamento de tributos. Então esses camponeses deveriam pagar tributos ao rei, ao Estado. A mão de obra era uma servidão coletiva, ou seja, nós temos aqui os súditos sendo servos, e isso é importante. Os súditos não são escravos, viu, gente? Olha só como que aqui a gente tem essa separação. Trabalho agrícola entre escravos e servos. Escravos, eles são por guerra ou por dívida, tá? Então, quem que é um escravo por guerra? Digamos que um povo lutou contra outro. Aqueles que ganharam a guerra vão escravizar os caras que perderam a guerra. Diferente dos servos. Isso é o escravo por guerras. Escravo por dívida é o seguinte: digamos que naquela comunidade o cara se endividou e não tem dinheiro para pagar. Aí ele virava escravo até pagar a dívida. Qual é a diferença de escravos para servos? A diferença de escravos para servos é que os escravos eles podem ser vendidos, eles são objetos. Os servos não. Os servos, na maioria das vezes, são súditos, tá? Eles dependem e eles vivem ali para simplesmente servir o rei e, com isso, ter algum benefício. Às vezes, alimento, na maioria das vezes era alimento, ok? Gente, vamos pensar na antiguidade africana? Bom, o que a gente tinha então na pré-história africana? Lembra lá, no evolucionismo, a vida humana ou o ser humano ele surge na África e ali começa o nomadismo. Quer dizer, os caras começam a sair de um lado para o outro, os caras começam a se movimentar dentro daquele sistema de não se fixar num único lugar. Por que eles não se fixam no único lugar? Muito simples, lembra lá? Eles ainda não sabem plantar, então eles vão de acordo com o esgotamento ou a escassez de recursos alimentares na região em que eles se encontram. A gente precisa pensar que, lembra sempre, olha, nós temos aqui o rio Níger e o rio Congo, que você vê aí no mapa, que são as áreas principais. Lembra que eu disse? As primeiras civilizações, elas surgem próximas a rios, porque as terras férteis vão fornecer mais alimentos nas regiões próximas aos rios, né? Aqui a gente tem os bantus e os iorubás como os principais grupos, né? Até mesmo aquilo que a gente fala, o tronco linguístico, o que quer dizer isso? Quer dizer, a ligação em que toda essa variedade de povos tribais terá vai estar voltado em muito para os bantus. Então é um tronco linguístico banto, que era o nome daquele grupo inicial que vai se diversificar de tal forma e vai começar a se movimentar nessa região da África, como vocês veem aí a movimentação das setas, né? Os povos de língua banta viviam inicialmente numa região de transição. Então, olha, eles estão na savana, no cerrado, na floresta. Então, eles começam a se movimentar e o nomadismo é extremamente importante para a gente compreender isso. Dentro do surgimento dessas desses vários grupos, né, que provêm dos bantus, dos iorubás, esses grupos, esses clãs, esses gêneros, que são grupos familiares, eles vão se fixar cada vez mais próximos aos rios, até chegarem ao norte da África, aonde nós vamos ter o rio Nilo. Gente, e aí que a gente fala de Egito, tá? O Egito é uma dádiva do Nilo, como já dizia o historiador grego Heródoto. Ele dizia justamente que se não fosse o Nilo, dificilmente o Egito teria essa grande expressão e teria esse grande poderio. Então, quando a gente fala de África, a gente fala da Idade Antiga,
do principal reino instituído na África, que foi o Egito. O Egito, de fato, se consolidará como a maior potência, ou a maior civilização africana de sua época. O que acontece com o Rio Nilo, gente? O Rio Nilo ele nasce no interior do continente africano e deságua no mar Mediterrâneo. E ele faz como se fosse um delta. O que é um delta? É uma letra grega que tem o formato de um triângulo. E você olha aí no mapa, é exatamente isso que a gente vê. O Rio Nilo ele chega ao norte da África como um delta e ele se divide até desaguar nas mais variadas regiões do mar Mediterrâneo. É por isso que a gente chama essas sociedades hidráulicas ou de regadio, porque elas nascem próxima a rios, gente. Qual que era a grande questão do Rio Nilo e por que ele é uma dádiva? Porque a dádiva é um presente, tá? Então, o Egito é um presente do Nilo. Ele nasce e ele depende do Nilo. Porque em momentos específicos, por exemplo, em épocas de chuva, havia cheias desse rio. Esse rio enchia. E quando ele enchia, existia ali uma grande oportunidade de você levar a água para as regiões mais desérticas, mais áridas que a gente tinha ali ao redor daquela região. Então esse sistema de cheias do Rio Nilo já vai mostrar desde aí a necessidade de um Estado que seja gerador de obras públicas, para começar a construir essas obras que vão conseguir tirar a água aí do delta do Nilo quando ele estiver cheio e conduzi-lo até justamente essa região, que é uma região que nós sabemos totalmente desértica, mas que através das grandes obras públicas é uma região que necessariamente será beneficiada graças à construção das obras públicas. Então olha como que realmente, como a gente dizia, os rios, não é, são fundamentais. E agora o Estado vai ser importante, porque vai ser o Estado o responsável por organizar estas obras públicas e levar o desenvolvimento da sociedade. Como que a gente sabe dessas questões? Você sabe que a escrita egípcia é o hieróglifo e é graças à pedra de Roseta que nós temos hoje as informações. Então olha que interessante, depois de muito tempo, e você sabe que a cultura egípcia ela está aí cheia de mitologia, ela tem a questão da vida após a morte, ela tem a questão também que envolve as relações que o Egito tinha, além da mitologia, que era politeísta, também com a mumificação, mas também tudo relacionado à mitologia. Olha que coisa! Nós só fomos descobrir, quer dizer, a humanidade só foi descobrir, nós não, né? Nós não estávamos lá, né? Mas a humanidade só foi descobrir justamente muito da cultura egípcia só no século XIX, gente. Por quê? Eles conseguiram encontrar essa pedra que estava na cidade de Roseta e era um fragmento com inscrições em hieróglifo, em grego e numa outra língua egípcia que é o demótico. E aí, comparando esses sinais, o arqueólogo francês conseguiu decifrar os hieróglifos e aí a gente conseguiu ter base para entender a civilização egípcia. Bom, a figura máxima dessa sociedade, então, você sabe que é o faraó. O faraó, ele é o líder máximo, tá? E ele é o grande articulador. Por quê? Justamente vai ser ele que vai conduzir as obras públicas e também a união de um exército que possa defender essas terras. Então as terras férteis precisam ser defendidas de povos que queiram, por algum motivo ou por alguma razão, povos esses que queiram conquistar o Egito, não é verdade? Bom, antes de haver um faraó, essa região ela tinha dois grandes reinos, tá? Próximos ao Rio Nilo, o Alto Egito e o Baixo Egito. É verdade que o Alto Egito conseguiu dominar o Baixo Egito, né, fazendo com que se transformasse em um único reino. E é aí que Menes se torna o primeiro faraó, porque ele é o cara responsável por todo esse processo. Então a gente precisa enxergar o faraó
como esse unificador. Ele unifica o reino e ele também é um próprio Deus. Ele é mais do que um rei. Por que a gente não chama ele de um rei? Porque ele é mais do que um rei. Ele tem as funções de um rei, ele tem as funções de um imperador, mas ele é mais, porque ele era visto como um Deus, né? E isso a gente precisa compreender, que nessa época política e religião estão completamente ligadas, completamente unidas. Elas estão conectadas uma com a outra, e isso é o mais interessante da gente observar em toda a história do Egito Antigo. Gente, entendendo então, tá dando para a gente compreender o que é essa civilização egípcia? Pois é. Como que vai ficar então essa sociedade? Você sabe que quando a gente quer falar sobre a sociedade, a gente geralmente desenha um triângulo. O triângulo sempre representa a sociedade. Na ponta de cima, quanto mais pertinho da ponta lá do triângulo de cima, é justamente as classes altas, as elites. E por que elas ficam ali? Além de estarem no alto, é porque elas compõem uma menor parcela da população. Né? E embaixo a gente tem a maior parte da população, que é a camada mais pobre, etc. e tal. Como que a gente está dividido então no Egito Antigo, gente? Faraó está acima de todos, obviamente. Mas aí a gente tem classes que dominam e a gente tem classes que são dominadas. As classes dominantes são nobres. Os nobres, lembra, são sempre aqueles que pertencem à família dos conquistadores. Então eles têm direito às terras. Os sacerdotes, que são aqueles que lidam com a religião. Então olha só, eles são muito importantes, não é? Eles compõem uma elite. Lembrem que a religião também recebe tributos. E os escribas, quem eram os escribas? Eram os caras que eram responsáveis pelas funções administrativas. Então eles sabiam escrever e eles escreviam, por exemplo, a história do Egito Antigo, escreviam relatórios que diziam respeito ao governo, e isso era de extrema importância, uma vez que documentava tudo isso. Essas são as classes dominantes: nobres, sacerdotes e escribas. Classes dominantes. As classes dominadas são os artesãos. Artesãos eram aqueles que trabalhavam nos centros urbanos, nas cidades, com aquelas profissões como marceneiro, carpinteiro, trabalhos manuais. Camponeses, que no Egito Antigo eram chamados de felás. Os camponeses eram os trabalhadores rurais, aqueles que estavam necessariamente no campo agrícola. E, em último lugar, como classe dominada, são os escravos. Os escravos, lembram que podem ser por dívidas ou por guerras. Os escravos, eles estão ainda abaixo dos felás, dos camponeses, porque os escravos, na realidade, eles tinham que fazer tipos de serviço que ninguém queria fazer. Então, os piores tipos de serviços sempre recaíam sobre os escravos. Bom, então a gente teve um panorama geral sobre o que é o Egito e como isso pode nos ajudar, de uma maneira geral, a compreender as primeiras civilizações. Gente, aqui eu termino deixando para vocês a figura da mitologia egípcia, os deuses egípcios, e lembrando, esses deuses eles eram antroposomórficos. Aí você fala, uau, que palavra louca é essa? Mas é fácil de entender. Antropo, lembra sempre que antropo vem de homem, antropos. Lembra do zoológico? Vem de animal. Mórficos vem de forma. Então os deuses egípcios, eles eram antropozoomórficos, ou seja, eles tinham forma de homem e animais, tá? Então podem ver aí o corpo de homem e a cabeça de animais. E aí você pode pausar aqui, ver o nome de cada um deles para você aprender um pouco mais sobre mitologia grega, certo? Pessoal, por hoje é só, então fiquem com esse panorama e entendam que as primeiras civilizações, sobretudo o Egito, vão deixar marcas profundas naquele grupo, tá? Nós vamos estudar mais para frente Egito e Roma, e nós vamos ver que Roma se tornará no maior império daquela época que já existiu, e Roma vai conquistar o Egito.
tá? Então a gente sempre olha, agora voltando para aquela conversa da África, tá vendo? A gente olha sempre pelo Egito, mas lembre que em toda a África nós temos grupos tribais, reinos se formando, e quando os portugueses forem a organizar suas feitorias no continente africano, visando lá na Idade Moderna chegar nas Índias, eles vão justamente se deparar com estes outros reinos, o reino do Congo, o reino de Angola, e ali eles vão começar a ter aquele olhar de comércio de escravos na África. E aí já é cenas dos próximos capítulos. Por hoje é só, não se esqueça, o tempo não para e os estudos também não.